Num mundo repleto de arquitetura magnífica, destacamos hoje a vida e obra de Don Ruskin, um pioneiro no entendimento do patrimônio e restauro. Bom dia, turma. Bom dia. Bom, hoje nós vamos falar sobre um famoso crítico da arte. Confesso que vai causar um conflito de opiniões entre vocês, então estejam preparados. Nós iremos tratar sobre o legado duradouro de John Ruskin e como suas ideias moldaram a história da arte. Mas, professor, ele teve algum impacto direto nos movimentos artísticos? Bom, de certa forma, sim. Ruskin deixou um legado profundo. Um exemplo são as suas críticas à industrialização, expressas em obras como Pedras das Catedrais, que inspiraram o movimento Artes e Ofícios, que defendiam a qualidade artesanal em meio à produção em massa. E como isso se reflete hoje? Bom, isso influenciou na preservação das tradições artesanais e movimentos contemporâneos. E isso valorizando a produção sustentável também. Mas e a ligação dele com as artes visuais? Bom, Ruskin ele influenciou também a estética pré-rafaelita e as discussões sobre integridades artísticas. Parece que Ruskin transcendeu a arte influenciando questões sociais também. Com certeza, suas preocupações sociais e ambientais ecoam em movimentos contemporâneos de justiça social e ambientalismo. Bom, o legado de Ruskin é vasto e muito duradouro, inspirando gerações a refletir sobre a interseção entre arte, sociedade e meio ambiente. A atividade que eu vou propor hoje para vocês é que vocês saiam hoje da sala de aula e estudem um pouco sobre ele e tragam as opiniões de vocês na próxima aula para a gente poder fazer um debate sobre isso. Perfeito. Tá, gente? John, meu filho, você passou o dia inteiro nesse desenho. Você não acha que deveria dedicar um pouco mais de tempo aos estudos? Mas mãe, eu já estudei a manhã toda e a arte também é uma forma de educação. Margaret, o garoto tem um ponto. Ele ergueu o amor das artes através de nós. Como está o desenho, meu filho? Eu estou tentando desenhar exatamente o que eu vi no outro dia, mas tá bem difícil. O que você acha da gente visitar novamente a galeria para refrescar sua memória? Sério, pai? Eu gostaria muito de ver as pinturas italianas novamente. Eu acho que uma piada da Itália seria uma boa para todos nós, além de apoiar o seu amor pela arte. Nostálgico, medievalista e convicto, temia a perda da memória e da verdade que a Revolução Industrial trazia a um novo mundo. Pensava combater o crescimento da indústria com o trabalho artesanal e único. Sobre arquitetura escreveu As Sete Lâmpadas da Arquitetura, em 1849, e As Pedras de Veneza, de 1851 a 1853. Introduziu no campo teórico da arquitetura as ideias de verdade estrutural, verdade dos materiais e zero arquitetura como resposta ao contexto. Sobre estes conceitos enfatizaremos uma das mais importantes para sua teoria e legado:
As 7 lâmpadas da arquitetura. De acordo com John Basker, os princípios básicos da arquitetura são o sacrifício, a verdade, poder, beleza, vida, memória, obediência, onde desses princípios surgiu então as 7 lâmpadas da arquitetura. Esta obra é um ensaio, escrito em 1849, como forma crítica de arte e sociedade, que propõe 7 princípios fundamentais para a prática da arquitetura a fim de restaurações. Como um resumo de cada uma desses princípios que o chama de lâmpadas, trazendo um grande marco para a discussão sobre a importância do restauro, temos lâmpada da verdade, exibir as qualidades dos materiais e o aspecto das estruturas. Ruskin enfatiza a importância da verdade na arquitetura, defendendo que os materiais e a construção devem ser honestos e expressar sua verdadeira natureza, em vez de imitar outros materiais ou estilos. Lâmpada do poder, possibilidade de inspirar os homens e dar hierarquia e memória aos espaços urbanos. Ele argumenta que a arquitetura deve ter a capacidade de inspirar e elevar as pessoas, tanto esteticamente quanto moralmente. Isso envolve a criação de espaços que evocam sentimentos de admiração e reverência. Lâmpada da beleza, proporção, adequação e simplicidade são as regras da natureza que devem inspirar a arquitetura. Ruskin valoriza a beleza na arquitetura, mas define-a não apenas em termos de estética superficial, mas sim como a expressão da harmonia, integridade e adequação do projeto. Lâmpada da vida, inserir alguma diversidade e vida nova, em meio à repetição dos modelos históricos. Ele enfatiza a importância de projetar espaços que sejam funcionais e adequados às necessidades humanas, reconhecendo que a arquitetura deve servir as pessoas e promover seu bem-estar físico e emocional. Lâmpada da memória, restauro e conservação, respeitar as manifestações do tempo sobre a matéria, conservando-a sem, contudo, reconstituí-la. As marcas do tempo dignificam a obra. Ruskin destaca a importância de preservar e valorizar a história e a tradição na arquitetura, argumentando que os edifícios devem refletir a cultura e o contexto histórico em que são construídos. Lâmpada da obediência, obedecer aos contextos físico e sociocultural do lugar. Ele sugere que os arquitetos devem respeitar as leis da natureza e as condições do local ao projetar edifícios, evitando intervenções que causem danos ambientais ou sociais. Lâmpada do sacrifício. Ser dedicado ao ofício é respeitar a inevitabilidade da arquitetura no mundo. Ruskin encoraja os arquitetos a projetar para o futuro, considerando o impacto de suas obras nas gerações futuras e aspirando a criar espaços que contribuam para um mundo melhor e mais sustentável. Ruskin estabeleceu uma analogia com a biologia, ao comparar a vida de um edifício à vida de um ser vivo, quando ao nascimento se sucede um tempo de vida e por fim a morte inevitável. A efemeridade é o que dignifica a vida. Por isso, defende um anti-intervencionismo radical. O trabalho das gerações passadas confere aos edifícios que nos deixaram um caráter sagrado. As marcas que o tempo neles imprimiu fazem parte de sua essência. Infere que ninguém tem o direito de intervir nos monumentos do passado, dizendo nós não temos o mínimo direito de fazê-lo. Eles não nos pertencem. Pertencem em parte àqueles que os edificaram, em parte ao conjunto das gerações humanas que virão depois de nós. Ruskin entende que, no início da vida do edifício, enquanto seu arquiteto ainda vive, ele pode decidir fazer alterações em sua criação. Após a morte do arquiteto, o edifício passa a ser propriedade da história e assim seguir, sem quaisquer intervenção. Para Ruskin, a restauração da matéria degradada significa a mais completa destruição que um edifício pode sofrer. A coisa é uma mentira absoluta, o projeto restaurador é um absurdo. Restaurar é impossível. É como ressuscitar um morto. Contudo, defende que os edifícios devem ter a maior durabilidade possível. Logo, entende que a manutenção periódica é imprescindível. Cuidai bem de vossos monumentos, e não vos será preciso restaurá-los depois. Ruskin determina que
As operações de conservação se limitam a substituir as pedras gastas por novas, no caso em que estas sejam absolutamente indispensáveis à estabilidade do edifício, a escorar com madeira ou metal as partes suscetíveis de desabamento. A fisar ou cimentar em seu lugar as esculturas prestes a se desprender e, de modo geral, a arrancar as ervas daninhas que nascem nos vãos das pedras e a desobstruir os condutos pluviais. Mas se o edifício estiver arruinado, não deve ser reconstruído. Para Hansken, os maiores temores em relação aos restauradores eram percorrerem a esquematismos mal compostos de partes arruinadas, apagarem da forma eventos importantes da história do edifício. O que há de comum às duas posturas é a boa intenção. As piores obras são sempre as que são feitas com as melhores intenções. Mas a pior das mortes é a anunciada. Ela é anunciada nas normas dos homens, que estabelecem o princípio de que trocar uma arquitetura por outra é um bom negócio. É conhecida pelas alcunhas de progresso, demanda habitacional ou, simplesmente, investimento imobiliário. Independentemente do nome que receba, a anunciada é a rainha das mortes arquitetônicas. Contra ela nossas rezas, esconjuro. Enfatizando ao todo a não restauração por substituição de matéria àquele edifício, salvo casos de manutenção periódicas e necessárias, que a restauração desconstruirá o original e natureza do tempo, sobre aquela obra, dizendo como que aquilo sirva de lição para os novos arquitetos da época que se queiram as próximas obras duradouras, que as realizem com materiais e formas resistentes ao tempo até que não possam mais, e tratá-las como templos a fim de preservá-las de modo natural. Bom dia, turma. Bom dia. Como vocês estão? Bem. Eu espero que todos estejam bem. Espero que tenham estudado a respeito de John Ruskin, sobre seus ideais. E vamos debater um pouquinho sobre isso hoje. Então, Pedro, por favor, você pode começar? Professor, eu pesquisei muito sobre ele. Estava na biblioteca e vi como que Ruskin usava a arte para melhorar a sociedade. Ele achava que a arte refletia os bons valores da sociedade. Mas isso foi no século XIX. Hoje a tecnologia domina. Como que Ruskin se encaixa nisso? Ruskin valorizava a natureza e amor humano da arte. Acredito que ele questionaria nosso desligamento da tecnologia. Certo, mas ele ensinou como posso dizer, a importância de realmente apreciar a beleza ao nosso redor. É algo que a gente perde totalmente com a tecnologia de hoje em dia. Eu entendo o valor que vocês veem em Ruskin, mas eu discordo profundamente. Em uma era de avanço tecnológico, as ideias dele parecem meio ultrapassadas. Mas não é exatamente esse o ponto. Certo, o ser humano, o natural em si, é um meio tecnológico. A questão é, progresso não espera. Ruskin, ele criticava a industrialização. Mas olha ao redor, a tecnologia nos trouxe avanço. Aderir cegamente à ideia dele pode nos atrasar. Então você acha que Ruskin não tem nada a oferecer para a nossa compreensão atual da arte? Eu não estou dizendo que ele não tinha pontos válidos, mas priorizar a arte, em uma era de domínio de tecnologia, precisamos olhar para frente e não para trás. Bom, vejo que Ruskin causou um conflito entre vocês. Fico muito feliz de vocês terem estudado mais a fundo sobre o assunto e trago esse debate para a nossa aula. John Ruskin, crítico social do século XIX, defendia a ideia de que a arte deveria refletir os valores e virtudes de uma sociedade, valorizando a qualidade artesanal e a conexão com a natureza. No entanto, suas ideias eram vistas por alguns como visionárias e por outros como idealistas demais ou desconectadas da realidade moderna, especialmente com o avanço da industrialização e da tecnologia. Essas divergências refletem diferentes perspectivas sobre o papel da arte e da sociedade, gerando debates contínuos sobre a relevância de suas ideias nos dias de hoje. A busca pela verdadeira beleza e equilíbrio entre tradição e progresso continua a ser um tema de debate, onde a diversidade de opiniões enriquece a reflexão sobre o papel da arte e da tecnologia em nossa sociedade.
Bom, vamos falar sobre o legado duradouro de John Ruskin e como suas ideias moldaram a história da arte. Pra frente. Sorrindo, sorrindo. Bom, vejo que vocês estudaram bastante sobre o assunto, fico muito contente. Então, não entendeu? Bom dia, turma. Tudo bem? Ai, gente, peraí, eu esqueci. E a gente falou bom dia antes de você. Pegou o amor das artes por nós, agora de nós. Então, desenho. Margaret. Margaret. These are his. Margaret. Pode. Você pausou? Não, passei. Ah, tá, então pode ir. O chão não vai parar, é a regra da coisa de teatro. Esse é o desenho. Eu tô tentando. Esse mesmo. Como eu gosto desse mesmo. Perdeu o amor das artes através de nós.